Deixa eu ficar de olho aqui no WhatsApp para ver se alguém vai reclamar que não está conseguindo. Pessoal, bom dia para vocês. Uma semana atípica na minha vida, na de vocês também, acredito. Essas aulas presenciais me tiraram da zona de conforto. Aqui em casa tem toda uma estrutura para poder transmitir e tudo mais, todo equipamento, e lá na escola isso não foi possível. Quem estava dentro de sala teve uma aula, quem estava fora de sala não teve a mesma aula. Isso foi ruim. Eu não gostei muito da qualidade das aulas dessa semana, não. Isso me deixou triste bastante. Fiquei muito preocupado em como fazer tudo isso dar certo para poder escrever para quem está em casa. Poxa, aqui tem a lousa. Na escola não tinha lousa. Aí eu tirei foto do quadro, filmei uns pedacinhos, mas mesmo assim eu não gostei. Na semana que vem, a gente continuando assim, eu estou testando uma outra estrutura, tentando fazer com que o tablet conecte a TV para fazer a transmissão, conseguir conectar a lousa no tablet, então está fluindo. Então vamos tentar para semana que vem algo melhor, sem dúvidas. Pessoal, tem algumas atividades que eu gostaria de corrigir, mas antes disso, enquanto a galera está chegando aí, vou deixar um desafio para vocês. Ó, 3 minutos. Ninguém vai falar nada, nem tentar. Mais 30 segundos.
tempo já foi, já deu mais do que deveria. Vamos lá? Alguém chegou em alguma conclusão? Conseguiu pensar pelo menos que número é o triângulo? Eu acho que é 5. Perfeito. Por que o 5? Porque quando a gente... Porque... Ah, tá. Pode falar. Porque 5 mais 5 mais 5 fica 5 ali embaixo. Já que é triângulo embaixo. Então aqui tem que dar 5 também, aqui tem que dar 5 também. Se Sim. 5 mais 5 mais 5, 15, tem que ir um lá em cima, correto? Para ser esse 5 aqui, ó, tem que dar 15 ou 25, um dos dois. Só que tem um. Então tem que dar 14 ou 24. Você consegue pensar em 3 números que dão 14 ou 3 números que dão 24? Tabuadinha do 3. 8. 8. 3 vezes 8. Então 3 vezes 8, 24. 8. Ó, vamos de novo. 5 mais 5 mais 5, 15. Tá aqui. Vai 1. 8 mais 8 mais 8, 24. Mais 1, 25. Põe o 5 aqui. Vão 2. E agora tem que dar 5 de novo. Só que não tem mais nada para ir aqui para frente, tá vendo? Então, qual é o número que eu coloco para dar 5, somado com 2? 1. Que aí dá 3, mais 2 que está lá em cima, 5. Fechamos. Fácil ou difícil? Mais ou menos? Mas é um pensamento legal, gosto bastante. Agora já acordaram? Todo mundo triste hoje, gente. O que está acontecendo? Vocês estão com carinha triste, sexta-feira. Pelo amor de Deus. Ó, vou corrigir a atividade, hein? Vocês não estão falando nada com nada. Eu vou explicar essa atividade de potência, que é uma matéria, pelo menos o pessoal do nono está achando muito difícil, que eles estão nessa mesma matéria. E vocês estão pegando aqui a base. Então, o pessoal lá está reclamando bastante. Aí, agora sim. Lousa. Atividade da página 42, atividade número 5. Letra A, B e C. Essa eu não corrigi, tá, gente? Nem para quem estava dentro de sala, nem para quem estava em casa. Então não foi corrigida ainda. Página 42. Número 5. Letra A. Aqui a gente tem potência de potência. 7 a quarta elevado a sexta. Letra B. 5 elevado a 11 elevado a 3 elevado a 2. E letra C. 11 ao cubo vezes 11 à sétima dividido por 11 a 15. Se alguém não viu essa divisão aí, deu mal, hein? Resolvendo, como é que eu resolvo a primeira? A potência de potência. Só multiplicar. 4 vezes 6, 24. Acabou, só isso, tá? Letra B. Como é que eu resolvo? Potência de potência. Multiplica. 3 vezes 11, 33 vezes 2, 66. Acabou. Multiplicação e divisão de potência de mesma base. Repete a base. Quando é multiplicação, a gente soma. Quando é dividir, a gente subtrai. Então fica 3 mais 7 menos 15. Tá? 11 elevado a menos 5. Terminamos também. Então essa primeira atividade era só fazer a propriedade da potência. Nas duas primeiras multiplica e na terceira soma e subtrai. Ok? Número 6. Estão copiando? Posso apagar? Fala, gente. Fala assim, ó, tô copiando, não apaga. Ou tira print. Apaga não. O professor, minha tela tá pela metade. Coloca o celular na horizontal.
Eu tô colocando, só que a tela continua do mesmo jeito. Seu celular tá marcado para rodar? Para rotacionar? Se estiver na horizontal, ele Sim, aparece a tela inteira. Se estiver na vertical, ele não. tá. Ele Deixa eu tá, ver. só que não sei por que não tá virando. O meu também não. Peraí que eu vou entrar no meu celular também para ver como tá. É isso. Microfonia nele. Ah, deu, agora deu. Ah, foi só rotacionar. Funcionou aqui. Aqui ainda não tá dando. Fluiu? Copiaram aí? Professor, você poderia mandar print disso lá no grupo? É que eu realmente não tô conseguindo. Atividade número 6. Por que eu tô com 2 áudios, gente? Não fui eu, não. Atividade número 6. Reduza a uma só potência os seguintes produtos. Letra A, x à sétima, que multiplica x à oitava, que multiplica x à quinta. Letra B, a elevado ao cubo elevado à décima primeira. E letra C, 1 sobre x à quarta, que multiplica xy, x sobre y, que multiplica y à quarta. Essa letra C aqui, gente, é tão legal de fazer, eu gosto bastante, tá? Vou explicar para vocês algumas coisas legais. Vamos lá. A primeira, todos são multiplicação. Então, é só somar. X, 7 mais 8, 15, mais 5, 20. Acabou. Letra B, repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 11, 33. E letra C, coisa bonita. Vou tentar te explicar isso aqui de uma outra maneira. Olha só. 1 sobre 2 vezes 2 multiplicado por 2. Quando eu tenho embaixo o mesmo número que está sendo multiplicado em cima ele está multiplicando. Embaixo da fração, ele está dividindo. Eles são opostos. A fração não é uma divisão. Então, esse número aqui corta um desses números aqui. Tá vendo? Olha, o 2 lá em cima corta o 2 aqui embaixo. Aí sobra só isso aqui, ó. Beleza? Isso vai acontecer com esse monte de letrinha que a gente tem ali. A gente tem aqui, ó, 1 sobre x à quarta. Então, 1 sobre x 4 vezes. Que multiplica x sobre y. Ou seja, esse x que está aqui em cima corta um x que está aqui embaixo. Sobra um 3. Então, ó, esse x que está aqui em cima vai cortar esse 4 aqui e vão sobrar 3. Esse y que está aqui embaixo vai cortar esse 4 aqui em cima e vai sobrar 3. Olha que loucura. Então, 1 sobre x ao cubo, porque cortou, que multiplica y ao cubo. Y ao cubo. Beleza? Essa fração que estava no meio, a gente simplificou ela. Fazendo essa multiplicação aqui, ó, 1 vezes y é y mesmo, não muda nada. Então, y ao cubo, x ao cubo. Como as duas têm a mesma potência, o mesmo número, aí você coloca y sobre x e coloca a potência do lado de fora, ao cubo. Então, nós escrevemos em uma só potência. Tá vendo? Isso aqui é uma simplificação fácil de fazer depois que a gente visualiza esse processo, lógico. Tem uma galera copiando.
Fluiu? Próximo. Vira a página aí, potências de base 10. Essa atividade de potências de base 10, vamos ver como vocês saem, beleza? Toda matéria que a gente estuda tem suas dificuldades, tem as partes mais tranquilas, as partes mais difíceis. Potências de base 10 é a matéria mais fácil que eu acho que existe do sexto até o nono ano. É potência de base 10. Qualquer criança aprende, qualquer uma, não precisa nem estar no sexto ano, é a matéria mais fácil. Quando eu vi que tinha essa explicação aí para vocês, eu não sei se vocês já estudaram esse tipo de potência, acredito que sim, porque já estudaram potência, então a gente passa por base 10. Eu não expliquei, eu falei assim, vamos ver a galera fazer, eu quero ver se eles vão ter coragem aí de virar a página do livro, voltar uma página e ler a atividade. Pessoal, essa ideia de você ler a página, de você estudar, de você procurar material fora, é muito, muito importante. Nunca fique só com o que eu falo aqui, tá? Nunca fique. Eu não tenho uma verdade absoluta, eu não sei tudo. Então, o conhecimento ele é muito, muito, muito amplo. Você deve pesquisar, você deve assistir outros professores, você deve procurar outras fontes de informação. Tá? A gente tem que aprender muito. Todas as vezes que eu vou passar uma matéria, mesmo uma matéria que eu já sei, eu estudo ela. Eu vou pegar outros professores explicando. Às vezes o professor fala lá um detalhe, fala, poxa, eu nunca tinha pensado nisso, olha que legal. Aprendi coisas novas. Então, é importante que a gente aprenda todo dia e, poxa, de muitas fontes diferentes. É igual assistir jornal. Se você assistir apenas um jornal e aquele jornal, por acaso, tem uma causa e milita através daquela causa, você pode ficar desinformado, porque você vai acreditar em uma única fonte de informação. Ou seja, tenha várias fontes de informações. Pesquisa sobre tudo, em todo lugar. Aprenda sobre tudo, beleza? Vamos lá, corrigir a atividade da página 45, número 11. Aqui é para escrever a potência. Eu vou dar uma dica rápida aí para quem já conseguiu e também para quem não conseguiu entender a matéria, tá? Olha só, eu escrevi um número cheio de zeros. E eu escrevi outro número cheio de zeros, beleza? Todas as vezes que for um número grande, que não tiver vírgula como esse, conta a quantidade de zeros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Então você escreve 10 à quinta. Acabou. Aqui embaixo, ó, quantas casas estão depois da vírgula? 1, 2, 3, 4, 5. Então você escreve 10 a menos 5. Número decimal, você vai colocar negativo. É só isso a matéria. Acabou. Tem mais nada que explicar, tá? Ela é facinho mesmo. Resolvendo agora atividade número 11. Letra A. 10 a sétima. Quantos zeros eu vou colocar? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Número 10 milhões. Letra B. 10 elevado a menos 5. Então tem que ter 5 casas depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Não pode ser só 0. Tem que ter o número 1, senão o número fica zerado, não dá certo. Letra C. 10 à quarta. 4 números zeros. 1, 2, 3, 4. 10 mil. E letra D. 1 sobre 10 ao quadrado. Então, 1 sobre 100. Beleza? Tá corretíssimo, perfeito. Quero te mostrar aqui um outro detalhe. O que o negativo faz com o número? O que o negativo faz? O negativo faz a fração inverter, correto? O negativo faz a fração inverter. Então, eu poderia também escrever esse número aqui através do 0,01. Poderia ser assim também, tá? R$1 dividido para 100 pessoas dá 1 centavo para cada. Então, 0,01. É uma outra maneira, mas essa fração aqui está corretíssima, pode deixar assim. Ok? Fluiu essa atividade? Bem facinho, não é? Deixa eu tentar chegar para o lado aqui para fazer a número 11. Professor, o Francisco falou que está sem internet. Francisco? É. Deixa eu anotar isso aqui. Depois eu bater um papo com ele. Sem problema. A aula está sendo gravada, ele assiste. Pessoal, questão número 12.
Na questão número 12, era para fazer o inverso. Tem os números escritos aí, você vai escrever isso através de uma potência. Letra A, o número 10 milhões. Somos 10 milhões. Maria Clara e JP. 10 elevado a 3, 6, 7. 7 números zeros. Letra B, o número 10 mil. São 4 números zeros. 10 a quarta. Letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas após a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 10 a menos 6. 6 casas decimais. E letra D, menos 0,001. São 3 casas decimais, então nós temos menos 10 a menos 3. O número continua negativo, não mudou, e o expoente é negativo porque são casas decimais. Fluiu? Vocês sabiam que para quem usa o OBS, você consegue gravar alguns minutos de câmera? Por exemplo, você assistiu 5 minutos de aula, você pode estar gravando a sua câmera, aí depois você coloca para transmitir e você fica aí participando da aula, vai tomar um café, passear na rua e a sua câmera fica aí mostrando sua imagem, mexendo, piscando o olhinho e tudo mais. Eu já fiz isso numa reunião, foi muito legal. Mas não façam isso na minha aula, hein? Pelo amor de Deus, hein? Pessoal, terminaram aqui de pagar ou ainda não? Eu percebi que dentro de sala tem uma galera, ontem eu estava dando uma aula na primeira série, e tem uma galera que fica esperando eu fazer só para copiar, ninguém faz nada. Aí quando o professor corrige, copia. Estou sentindo uma emoção dessa nessa sala. Eu costumo fazer e te mando no mesmo dia. Eu também. Posso apagar? Pode. Pode. Pessoal, um pedacinho bem pequenininho de matéria nova para a gente terminar, já temos 23 minutos de aula, tá? Olha só, notação científica, o que é e como é que funciona? Notação científica é quando eu tenho um número muito grande. Por exemplo, qual é a distância da Terra ao Sol? Se não me engano, são 460 milhões de quilômetros. Qual é a distância da Terra ao Sol? (149.600.000 quilômetros). Então, eu vou escrever isso aqui, ó, 149.600.000 quilômetros. Então, a gente tem uma distância considerável da Terra ao Sol. Eu quero transformar isso aqui, imagina que a gente está fazendo um monte de cálculos, uma sonda espacial que vai dar algumas voltas ao redor do Sol, vai fazer essa viagem aí de tantas maneiras, e o cientista precisa calcular isso. Só que ficar trabalhando, multiplicando, dividindo esse número é muito chato. Você concorda que é um número grande, e trabalhar com números grandes assim é muito ruim, porque é demorado. Então a gente transforma isso em notação científica. A gente vai contar aqui, ó, casas decimais, ó. A vírgula, imagina que isso aqui fosse dinheiro. Teria a vírgula sim, correto? Olha, vírgula 00, ou seja, a vírgula fica no final do número, sempre no final, tá? Então, essa vírgula vai voltar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, eu vou escrever aqui, ó, 1,49. Ah, por que eu não escrevi o 6? É porque eu estou arredondando, tá? Eu estou escrevendo um número um pouco menor. Quantas casas eu voltei? Foram 8 casas, então eu multiplico por 10 a oitava. Por que isso? Quanto que é 10 a oitava? É o 10, aliás, é o número 1, seguido de 8 zeros. E quando você fizer essa multiplicação aqui, ó, 1,49 vezes esse número gigante, você volta nesse número aqui. Obviamente eu arredondei, tirei o número 6, mas é um número muito, muito, muito próximo. Então a gente escreve uma notação científica. Notação científica é um número um pouco mais fácil de visualizar. Olha aqui, só isso, ó. Tá vendo? Vamos pensar o seguinte. A NASA construiu uma sonda que vai fazer essa viagem aqui algumas vezes. Então, a nave vai fazer essa viagem 100 vezes, por exemplo. Eu tenho que multiplicar esse número aqui por 100, percebe?
que a gente tem uma multiplicação? Esse 100 eu posso escrever através de uma potência também. Olha lá, coisa linda. Só que aí, no lugar de eu multiplicar todo o número e fazer aquela multiplicação super chata, eu simplesmente faço essa parte aqui, ó. Olha só, como é que eu resolvo isso? Soma 8 mais 2, não dá 10? Aí o resultado fica 1,49 vezes 10 a 10. Acabou a nossa multiplicação. A sonda deu 100 viagens da Terra até o Sol. Olha que coisa mais tranquila do mundo é fazer isso aqui. Trabalhar com base 10, trabalhar com notação científica é simplificar o seu cálculo e não deixar mais difícil, tá? A gente vai fazer cálculos aqui e eles vão ficar cada vez mais fáceis. Vou te dar outro exemplo. Vou escrever dois números em notação científica. 2,5 vezes 10 à oitava, que eu vou multiplicar por 3,2 vezes 10 à 15ª. Olha lá, é uma multiplicação de duas notações científicas. Na multiplicação, a ordem não altera o resultado. 5 vezes 8, 40. 8 vezes 5, 40. Eu posso trocar de lugar, não posso? O número, sem mudar o resultado. Como lá em cima a gente tem um montão de multiplicação, tá? Um monte de número, eu vou mudar a ordem desses números. Vou escrever assim, ó, 2,5, que multiplica 3,2, que multiplica 10 à oitava, que multiplica 10 à 15ª. Você não precisa mudar de ordem, tá? Eu só mudei para você entender o que está acontecendo. Sabe o que a gente vai multiplicar aqui, ó? Isso aqui, ó. Isso eu preciso fazer. Eu tenho que multiplicar. 25 vezes 32. Aí eu vou armar, ó. E vou fazer a multiplicação. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 3 vezes... Vou fazer de um jeito mais fácil, tá? 2 vezes 25 centavos, 50 centavos. 3 vezes 25 centavos, 75 centavos. 0, 10, vai 1, 8. São duas casas decimais, duas casas decimais. Então, o resultado é 8. O resultado dessa multiplicação aqui, ó, 8. E o resultado dessa multiplicação aqui? Como é que a gente faz? Vezes 10, 8 mais 15, 23. Terminamos. Então, na potência de base 10, a gente ou soma ou subtrai, depende se for vezes ou dividir, e os dois números a gente multiplica ou divide, depende de se for vezes ou dividir. Simples assim. A gente só faz a conta com os primeiros, não faz a conta com todo o número. Agora eu vou te mostrar outras características do que é uma notação científica. Toda notação científica, ela tem que ser um número. Vamos supor que A seja o nosso número. Esse número tem que ser menor do que 10 e maior do que 1. Vocês, se procurarem na apostila, vocês vão ver esse tipo de escrita aqui. O que quer dizer isso? Toda notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10. Não pode ser menor que 1 e não pode ser maior que 10, tá? Não pode. Sempre entre 1 e 10. Então, se a gente escrever assim, ó, 523,5 vezes 10 à oitava, isso é notação? Não, não é. Mas isso aqui é um número que eu posso calcular? Lógico que pode. É matemática. Mas não é notação científica. Como é que eu transformo esse número em notação científica? Essa vírgula tem que andar até ficar aqui, ó, entre o 5 e o 2. Tá vendo? 5,23. Isso pode. O 5 é um número menor do que 10 e é um número maior do que 1. Então eu preciso mexer com essa vírgula de lugar ali. Deixa eu apagar essa vírgula. Quantas casas a vírgula vai andar para chegar até aqui? Ela vai andar 2 casas. Se a minha vírgula vai andar 2 casas, eu tenho que somar 2 números ali no 8. Então vai ficar 5,23. Pode colocar o 5 se quiser ou não, tá? Pode arredondar. Vezes 10 à oitava. Como a vírgula andou 2 casas, você tem que somar 2 casas aqui, indicando que a vírgula andou. Então a gente tem um expoente aí valendo 10 agora. Esses dois números aqui são iguais, têm o mesmo valor. Se eu pegar e andar o total de casas, olha só, 523,5 vezes 10 à oitava, ou seja, essa vírgula aqui tem que andar 8 casas. Vou colocar um montão de zero aqui, ó, só para a gente andar as casas, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ela vem para cá, ó. Olha só, que número é esse? Vou colocar os pontinhos aqui para eu conseguir ler. 52 bilhões 350 milhões. Percebe que o número é gigantesco? Quando eu multiplico vezes 10 à oitava? E se eu pegar esse número aqui de baixo, ó, 5,235 vezes 10 à décima. A vírgula vai andar 10 casas agora. Eu vou pôr um montão de zeros só para minha vírgula andar, tá? Para eu contar as 10 casas. Ó.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A vírgula vem para cá, ó. Que número é esse? Vou colocar os pontinhos de novo. Pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 1, 2, 3, pontinho. 52 bilhões, 350 milhões. Observe que depois de fazer a multiplicação, os dois números se tornaram iguais. Eles são iguais. Só que eu mudei a vírgula de lugar. E quando a vírgula muda, eu tenho que mudar a minha potência. Tá? Sempre, sempre, sempre. Vou te dar mais um exemplo para você não esquecer isso. Ó. 253, 457. E vou pôr a vírgula aqui no meio. Ó. Se a minha vírgula andar uma casa para a esquerda, então vai ficar 25,3457. Eu tenho que multiplicar por 10 a 1, porque a vírgula andou uma casa, beleza? Se a vírgula andar duas casas, vai ficar 2,53457 vezes 10 ao quadrado, porque a vírgula andou duas casas. Ou seja, esses três números são iguais, idênticos, só que eu estou mudando a vírgula de lugar, e isso faz com que mude a minha potência. E agora eu vou andar com a vírgula para o outro lado. Observe que 253, que é esse número que está aqui em cima, ó, é um número grande. Imagina 253 reais. É maior do que 25 reais, correto? Que é maior do que 2 reais. Lógico que é maior. Poxa, se esse número aqui é grande, para eu tornar o 25 lá perto do 250, como é que eu faço? Se eu compro um mouse gamer de 250 reais e divido de 10 vezes, eu vou pagar 25 por mês. Olha aqui multiplicando de 10 vezes. Percebe que o número se torna o mesmo? Eu estou multiplicando por 10. Aqui embaixo eu tenho 2,50. Olha aqui, ó, 2,50. Se eu multiplicar por 100, olha aqui, ó, o 10 com 2 zeros é 100. Então eu comprei um mouse de 250. Eu vou pagar em 100 prestações, vou pagar 2,50 por mês. Então a gente chega no mesmo número de novo. Tá? Os números são sempre iguais. O que, que vai mudar? Só a potência. E se a vírgula andar para o outro lado? Em vez de ficar entre o 3 e o 4, ficar aqui, ó, entre o 4 e o 5. Era R$ 253, reais, agora se tornou 2.534. O número aumentou. Olha lá. Em vez de 250, agora eu tenho 2.500. Agora eu preciso diminuir o meu número. Então você multiplica por 10 a menos 1. Por quê? Porque a vírgula andou para a direita. Anota isso, ó, vírgula, para esquerda. Sinal positivo, mais, soma, beleza? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. 123,5, eu vou transformar em 1,235. A vírgula andou duas casas, eu multiplico por 10 ao quadrado, beleza? Se a vírgula for para a esquerda, eu vou somar o expoente, é positivo. Se a vírgula for para a direita, vírgula para a direita, para o outro lado, a gente vai colocar menos no expoente, tá? Vou te dar um exemplo. Ó, 2,457. Eu vou andar com a vírgula duas casas, 245,7 vezes 10 a menos 2, porque a vírgula foi para a direita. Então, o lado que a vírgula anda, eu tenho que mexer no expoente, tá? Se eu estou diminuindo o número para a esquerda, eu preciso aumentar ele multiplicando. E se eu estou aumentando o número, eu preciso diminuir esse número multiplicando por 10 é um expoente negativo. Essa é a parte chata, tá? É a parte que a gente confunde na hora de mexer com a vírgula e saber se eu vou somar ou subtrair. Então, é importante que a gente aprenda isso aí. Terminamos. Somente, tá? Dá print nessa tela que eu preciso apagar, porque nossa aula vai acabar, que só tem alguns minutinhos. Dá um print aí para vocês copiarem depois, para eu explicar o para casa, que são duas atividades. Olha só, para casa, página 45. Duas atividades. Atividades número 12 e 13. O que vai fazer na número 13? Aliás, peraí, eu falei errado. É número 13 e 14. A 12 a gente já fez. A 12 eu já corrigi. 13 e 14. A número 13, você vai usar notação científica. É só contar as casas e colocar a vírgulazinha. Exemplo, letra... Eu vou fazer um exemplo parecido com a letra A, tá? Ó, exemplo.
Como é que eu escrevo em notação? Onde a vírgula vai ficar? Vai ficar aqui, ó, entre 1 e o 6. Quantas casas eu tive que andar? 3, 6, 9 casas. Então, 1,6 vezes 10, a nona. Acabou. Beleza? É só isso. É só contar as casas, pôr a vírgula e pôr o expoente. A vírgula andou para a esquerda. Olha só, ela estava no final do número e veio para a esquerda. Então, o número é positivo. Era um número grande, positivo. Se for um número com vírgula pequenininho, negativo. Beleza? E a número 14, o que é para fazer na número 14? Continha. Número 14 você tem que multiplicar. Observe que são duas multiplicações. Ó. Então, a gente tem 1,5 que multiplica 2,4 que multiplica 2. Aí os expoentes agora, ó, 10 elevado a menos 3, depois 10 a menos 5 e depois 10 a sétima. Faz essa multiplicação aqui, tem que multiplicar mesmo, não tem como fugir. E esses 3 aqui você soma os 3 números e acabou. Simples assim. Tá? Então é uma multiplicação, ou aliás, duas multiplicações e somar. E terminou para casa. Bem tranquilo, facinho de fazer. Pessoal, terminamos por hoje, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Bom final de semana. Tchau, tchau. Para quem está copiando, vou deixar aqui no mesmo instante. Senhores, até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.